Boa noite, queridos alunos. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de Antropologia e Sociologia. E agora nós vamos falar, então, da importância para a sua formação em saúde. Alguns questionamentos, eles acompanham a história da humanidade, né? Por exemplo, quem eu sou? Né? Para onde vou? Né? Quando as pessoas morrem, para onde vai essas pessoas? Para onde eu vou quando eu morrer? Alguns questionamentos, né, acompanham aí o ser humano, né? Qual é a minha origem? Será que a vida é só isso aqui? Ou tem mais coisas que eu não estou conseguindo enxergar? Eu me conheço, né? E como eu me sinto agora? São outras perguntas também que a humanidade faz a si mesma, né? Que as pessoas fazem a si mesmas. Principalmente agora em Covid, né? Como eu me sinto agora? É uma pergunta bem interessante para o atual momento. Bom, a antropologia, então, é a ciência da humanidade e da cultura. A antropologia, ela busca conhecer o homem em sua totalidade. É a ciência que estuda o homem, as suas produções e o seu comportamento. Tudo a ver com a área da saúde, porque se nós trabalhamos na área da saúde, o nosso objeto, né, de estudo, nosso objeto de trabalho, vamos dizer assim, não que o homem seja um objeto, mas é quem? É o ser humano. Não é o nosso instrumento de trabalho, né? É o ser humano. Então, a antropologia, ela vem do grego anthropos, que significa homem, indivíduo ou pessoa, e logos, que significa razão e pensamento. Então, a antropologia é essa ciência que está preocupada em estudar o homem e a humanidade de maneira mais totalizada, de maneira total, aonde ela vai estudar assuntos que vai abranger todas as dimensões humanas, bio, psico, sócio, espiritual. É a ciência social, então, que estuda o homem. Como a gente já falou, né? A humanidade é o objeto, então, de conhecimento da antropologia. E aí, a antropologia, então, tem esse interesse que é voltado para a diversidade de formas de cultura e de sociedade, porque o ser humano, ele é diverso, ele possui uma diversidade de cultura, de tradição, de modos de ver a vida, de modo de existir. E é interessante a gente pensar que muitos conflitos, eles acontecem porque as pessoas, em sua grande maioria, não conseguem entender a diversidade do ser humano. Então, os conflitos, eles acontecem quando cada um diz que tem a verdade, sem considerar a verdade do outro. Então, essas questões aí são estudadas também pela antropologia. As investigações antropológicas, elas se empenham em compreender o homem em suas múltiplas manifestações socioculturais. Isso é, as diferentes formas de sociedades humanas, como seus hábitos, valores, tradições, símbolos, linguagens, ritos e culturas. É bem interessante a gente pensar aqui no nosso contexto de Tocantins. Aqui no Tocantins, como nós já falamos anteriormente, nós temos diversas populações que compõem aqui o nosso estado. Nós temos as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, nós temos os indígenas, né, a população indígena, nós temos a população rural e cada população, a população da cidade, né, urbana, cada população, ela tem aí os seus modos de ser, né, e de existir. Mas vamos pegar, por exemplo, a população indígena. Eles têm hábitos, valores, tradições, símbolos diferentes de outras populações, inclusive linguagem própria, tá? Vamos pensar na questão da morte, por exemplo. Nós temos diversas culturas que encaram a morte de uma forma diferente da forma como nós encaramos aqui, enquanto sociedade ocidental.
Na sociedade oriental, por exemplo, eles encaram a morte como uma passagem, como mais um momento da vida, sem tanto sofrimento como nós aqui do Ocidente. E a antropologia, então, ela estuda todas essas manifestações. Já falamos, então, que o objeto de estudo, né, é o homem e as suas obras, e é interessante a gente pensar por que estamos estudando antropologia. Porque o nosso objeto de estudo, enquanto profissionais de saúde, é também o quê? O ser humano, são as pessoas, é o homem, né? E as suas condições de vida, né? É o homem e o seu adoecimento. Então, a antropologia tem todo esse arcabouço de pesquisa, né? De estudo. Então, vai estudar os problemas, né? Do homem, tanto como membro do reino animal, tanto também como um homem que tem um comportamento que está inserido em uma sociedade. A antropologia, ela tem várias divisões. Eu vou falar apenas 3 linhas. No caso, a antropologia biológica e física, que vai estudar a natureza física do homem, as suas origens, a evolução, a estrutura desse homem, as características raciais, né, os aspectos genéticos e biológicos do homem. A antropologia é uma ciência recente, certo? Nós temos aí faculdades de antropologia, para aqueles que quiserem fazer. A antropologia social, ela vai estudar a organização social, política, em instituições sociais. E a antropologia cultural vai, então, estudar sobre o conhecimento do comportamento cultural do homem, que é adquirido por aprendizado, analisando, então, esses comportamentos através dos sistemas simbólicos, através da religião, do comportamento. Então, na antropologia cultural, a cultura corresponde, então, ao desejo do homem de conhecer a sua origem ou de produzir um modo de autoconhecimento que é a identidade, diferenciando assim os grupos em função de sua adaptação nos ambientes distintos. A antropologia e a cultura, né? O saber, então, antropológico, né? Contempla, né, a cultura, que a gente já falou, e várias outras dimensões. Então, contempla esse universo psíquico, os mitos, os costumes, os rituais, as histórias que são peculiares daquela cultura, a linguagem, os valores, as leis, as crenças, as relações de parentesco e vários outros tópicos. A antropologia, então, como forma de conhecimento sobre a diversidade cultural. Isso é a busca de resposta para entender o que somos a partir do espelho fornecido pelo outro. Resumidamente, nós temos aí uma diversidade cultural, né? Então, a antropologia vai buscar entender essas outras formas de cultura. Então, o foco da antropologia é o que está mais distante geograficamente e culturalmente, né? A antropologia vai estudar o que é diferente. Enquanto profissionais da saúde, vocês não vão atender apenas pessoas da cidade, vocês vão atender também índios, né, indígenas, vocês vão atender populações ribeirinhas, tá? E muitas vezes os profissionais da saúde, eles tratam aquilo que é diferente como pessoas atrasadas, como pessoas bárbaras, como pessoas selvagens ou primitivas. Isso são questões muito ruins para o tratamento em saúde. Por quê? Porque na antropologia o foco é mudado para uma hierarquia de valor. Porque a antropologia ela vai dar voz ao nativo, vai dar voz àquilo que é diferente. Resumidamente, então, nós temos aí que, enquanto profissionais da saúde, precisamos entender, trabalhar e entender como trabalhar com essas populações que são diferentes, né? Isso é importante. Por quê? Porque você, profissional da saúde, precisa respeitar, acima de tudo,
as pessoas que são diferentes de você.